Na segunda temporada de American Horror Story, temos a apresentação de um personagem chamado Dr. Arden, que é uma das pessoas responsáveis pelo manicômio. Vemos sessões de tortura do personagem Kit, e uma das personagens mais carismáticas, Shelley, tem o seu destino selado na mão daquele nazista. E se eu te contasse que aquele episódio em que a Anne Frank reconhece ele aconteceu? E se eu te dissesse que ele não estava escondido nos Estados Unidos e nem na América do Norte? Ele estava na América do Sul. E se eu te contasse que ele estava no Brasil? Seja muito bem-vindo ao Nerdoterapia. Eu sou Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta pessoal. No vídeo de hoje eu vou te contar a história de Josef Mengele, também conhecido como o Anjo da Morte. O personagem Dr. Arden foi baseado neste homem, um monstro. Josef Mengele nasceu em 16 de março de 1911 em Bortiga. Foi um oficial alemão da Schutzwaffe, a SS. Este médico era um dos responsáveis pelo campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Mengele era responsável por selecionar quais eram aqueles capturados que iriam trabalhar, quais seriam eliminados nas câmaras de gás e quais ficariam como seus pacientes, para que ele trabalhasse em experimentos com aquelas pessoas. Os que chegavam e estavam aptos para trabalhar ficavam no campo de concentração, trabalhando para a manutenção de todos aqueles nazistas, e os que ele não gostava, ele simplesmente mandava para a câmara de gás. Outros torturava das piores formas possíveis. Mengele deixou Auschwitz no dia 17 de janeiro de 1945, pouco antes da chegada do Exército Vermelho. Relatos dizem que depois ele fugiu para a América do Sul. Ninguém sabia exatamente onde. Sobreviventes disseram que os experimentos que ele fazia com suas vítimas consistia em transplantes de órgãos sem anestesia. Ele aplicava tinta nos olhos das pessoas na tentativa de conquistar uma nova cor. Às vezes ele deixava bebês sem comida para saber até quando eles conseguiriam sobreviver. Sua grande paixão eram gêmeos. Ele adorava torturar gêmeos, achava fascinante. Em Auschwitz morreram aproximadamente 1.300.000 pessoas. Esse homem ficou conhecido como o Anjo da Morte. Em 1945, ele foi para a Áustria. No mesmo ano para a Itália e em seguida para a Argentina. Em 1960, o serviço secreto israelense encontrou um nazista no mesmo lugar em que ele estava na Argentina. Naquele mesmo ano ele fugiu para o Paraguai e em seguida para o Brasil. No Brasil, nós temos alguns sobreviventes dos campos de concentração de Auschwitz. Uma delas, Dona Cirla, foi a personagem que inspirou Anne Frank. Anne Frank também foi inspirada pela Anne Frank verdadeira, que inclusive faremos vídeos aqui no canal sobre. Lembra-se então de clicar aqui para você não perder, deixar o seu like, mas não dê um dislike porque você não gosta desse nazista, eu também não gosto. Mas eu me senti no dever de informar para você, porque faz parte dos fatos reais de American Horror Story. Dona Cirla morava em São Paulo e costumava passar as férias em Serra Negra. Nos anos 70 ela foi para a cidade de Serra Negra e ouviu que havia uma pessoa chamada Josef Mengele lá. Ela disse que ele fazia as maiores atrocidades, que ela se lembra dele pegar um bebê e jogar no teto do lugar por simples divertimento. Estava em Serra Negra, morando aqui. Tem aqui um homem chama-se Mengele. Vamos embora daqui, pelo amor de Deus. Ela pediu para ir embora no mesmo momento. Só que pessoas já ficaram encucadas e ele precisou se mudar. Ele se mudou utilizando o nome de um amigo, Wolfgang Gerhard. Naquela época, nos anos 70, duas famílias alemãs ajudaram o nazista, os Stammers e os Bossert. Inclusive, é possível encontrar diversas fotos dessas pessoas reunidas em praias do Brasil, se divertindo, sorrindo. Mengele vivia aqui no Brasil, mas tinha uma família na Alemanha. Em uma das cartas que ele escreveu para seu filho, ele disse que os brasileiros eram uma sub-raça. Ele nos comparava a macacos. Ele disse que o maior tormento da existência dele era viver aqui, no país. Que ele preferiria morrer a continuar aqui.
Logo após esse episódio, ele muda para Bertioga, em São Paulo. Naquela época, ele morava em uma residência a 500 metros da praia. Ele se dirigia até a praia todos os dias como um prazer diário. As células nazistas ativas aqui no Brasil ajudavam a encobrir ele. E não é uma, nem duas. Várias células entraram em contato com ele para protegê-lo. Inclusive, essas famílias faziam parte disso. No dia 7 de fevereiro de 1979, ele se levantou normalmente e se dirigiu até a praia, como era hábito dele. Só que naquele dia ele não teve tanta sorte. Por um lapso do destino, ele teve um AVC e morreu na praia. Expedito Romão foi o policial designado para buscar o corpo. O que ele não imaginava, um policial negro, naquela época, encontrou um nazista no chão da praia. Ninguém sabia, ninguém imaginava quem era aquele homem naquela época. Em 1985, a Polícia Federal conseguiu interceptar uma carta de uma das células nazistas, uma das células que a família Bosset utilizava para comunicar para o filho dele que ele havia morrido. Quando a polícia intercepta essa carta, ela finalmente descobre quem era aquele homem e havia sido enterrado como indigente. O mais assustador é saber que aquele médico nazista que nós vimos em American Horror Story, ele viveu e morreu aqui no Brasil. Your lies have caused me a great deal of embarrassment. What are you gonna do to me? The same things you did to those girls in Auschwitz? Huh? Never in Auschwitz. I'm from Scottsdale. Liar! I bet it looked a lot like this place. You want to know what goes on in here? O caso do corpo que foi exumado em 1985 foi o caso mais importante da perícia do nosso país até os dias de hoje. Daniel Munhoz foi o médico responsável pelo reconhecimento do corpo, que foi feito através da arcada dentária e um furo que havia aqui, provavelmente advindo de uma sinusite. Outro elemento muito importante para a detecção do corpo é que havia uma fratura na bacia, que aquele nazista havia adquirido num passeio de moto no campo de concentração de Auschwitz. Provavelmente ele teve uma sinusite, tá? Que drenou por esse buraquinho e deu uma infecção no osso. Um dos dados importantes para a identificação. O filho dele decidiu não utilizar mais o nome do pai. Ele disse em entrevista, inclusive, que nunca entregaria o pai. Mas o brasileiro, do jeito que é, o Fantástico foi atrás. Mas mesmo assim, eles não quiseram falar com eles. Em 1985, o cadáver foi exumado. 30 anos depois, em 2015, ninguém havia solicitado os ossos ainda. Os restos humanos daquele monstro continuavam no Instituto Médico Legal de São Paulo. Até que, em 2015, a USP solicitaram os restos mortais. Hoje, eles utilizam os ossos daquele monstro para formar novos médicos legistas. Hoje ainda é possível ver os ossos daquele monstro. Eu confesso para vocês que eu me arrepiei desde o primeiro momento quando fui fazer o roteiro desse vídeo. Eu não sabia que esse monstro foi pego aqui no Brasil. Essa história me mostrou que inúmeras células nazistas estão espalhadas aqui no Brasil. Então hoje eu peço para que você que me assiste tenha muito cuidado com quem você vai discutir na rua, com quais são as lutas que você for entrar. Vivemos momentos muito tenebrosos. Os nazistas estão entre nós, sorrindo, na praia, sem que possamos nos dar conta. Isso é aterrorizante para todo mundo. Então eu peço que você tenha cuidado. Se você gostou desse vídeo, amanhã tem mais. E todos os dias. Porque temos vídeos novos todos os dias aqui no Nerdoterapia. Então lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like, porque minha pesquisa foi assim, ó, delicinha, não foi? Nossa, eu arrasei no vídeo. Ou você pode também fazer um comentário, deixando assim a sua contribuição para o nosso crescimento. Desde já, eu te agradeço muito. Eu sou Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até amanhã. Beijocas. As minhas amigas todas morreram. Ninguém entende isso aqui, não dá para explicar. Eu tinha casa, tinha mãe, tinha pai, tinha 5 irmãos, a casa cheia de gente, e eu fiquei sozinha. Isso não é brincadeira.